Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Façam todos um excepcional dia. Um dia maravilhoso para todos nós. Vamos entrando. Meu café hoje é água, gente. Meu café hoje é água. Ó, que bonitinho. Lorenzo, Benjamin, Miguel Loirinho e a Bebela. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, bom dia do Canadá. De Porto Seguro. Uma gracinha a caneca, né? Muito fofinha. Gente, já vai entrando e já vamos mandar essa live? Vai aí no aviãozinho, manda essa live aí para uns 10. Eu gosto é de abundância. Manda para 3, não, manda para uns 10. Vai, manda, vai mandando aí. Tô mandando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Fiz minha parte. Ai, ai. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Alguém perguntou como vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Estamos ótimos. Vitória, Cabo Frio, Lages. Muito bem. Não tem sido dias fáceis, né, gente? Não tem sido dias fáceis. Eu não assisto noticiário já tem alguns anos. Eu não assisto TV aberta, não vejo jornal, não vejo. Ó, minha amada Goiânia, a Suzane. Um beijo, Suzane. E tem mais alguém aqui que não assiste TV aberta, não assiste noticiário? Espero que sim, espero que a maioria. Eu parei de assistir quando, né, filhos, né, gente? Filhos muda a vida da gente. Quando eu tive o Lorenzo, a Flávia, eu não. Eu há 3 anos. Nossa, eu parei pra pensar, tem 10 anos que eu parei, porque o Lorenzo já fez 10 anos. Que da hora. Que da hora. Filhos têm um poder maravilhoso de transformar a gente, né? Eu parei de beber refrigerante tem 8 anos, por causa do meu segundo, porque o Lorenzo era assim. Eu e o Pablo, a gente bebia refrigerante. O Pablo bebia bastante. E aí a gente virava para ele e falava assim: Eco, filho, é ruim, não faz bem para a saúde. E ele via a gente bebendo, mas aceitava, né? Aí ele falava: Eca, é ruim. Beleza, até a gente conseguiu levar esse vício, sabe? E aí o Benjamin veio. E aí a coisa mudou. Porque não adiantava só falar Eca, é ruim. Ele era pequenininho, eu lembro que assim, tudo que ele via a gente pondo na boca, ele queria. Tudo, 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 tudo. Aí eu conversei com o Pablo. Eu lembro que eu conversei com ele e falei assim: amor, deixa eu te falar. Olha,
Olha, a Larissa não bebe refrigerante há 10 anos. Uau! E aí eu peguei e falei, amor, se a gente não parar de beber refrigerante, o Benjamin vai beber. Ele vai beber. Ele vai beber porque ele quer tudo que a gente tá comendo, bebendo. Aí nós, glória a Deus, nós paramos com esse vício horroroso. Vício mesmo, foi difícil, foi fácil não. Mas nós conseguimos. Mas por que eu tô falando disso? Porque tava falando, né, de... Nossa, Samira, 20 anos. Será que é seu recorde, Samira? E é tão engraçado, né, quando a gente para de beber refrigerante. Aconteceu de eu experimentar depois, pôr na boca. É horrível, horrível. Tipo, depois já cuspi, assim. O que eu fiz pra parar? Eu não falei assim, nunca mais tomo. Porque toda vez que eu fazia isso... Wesley, 2 horas sem refrigerante já. Wesley, queria vergonha dessa cara? Para com isso. Vou te dar uma dica. Toda vez que eu falava assim, ó Wesley, nunca mais bebe refrigerante. Aí eu caía e bebia. Caía na tentação da praga e bebia. Aí eu falei assim, não, então vamos mudar. Eu vou tomar refrigerante só aos sábados, só no final de semana. Só que é igual videogame aqui em casa, eles podem jogar aos sábados, mas o sábado que eles não lembram, eu também não lembro eles, entendeu? E aí passou um sábado, não tomei. Passou outro, não tomei. E também fiz a substituição por água com gás. Eu acho que isso foi essencial. E aí foi aí que a gente conseguiu parar de tomar o refrigerante. A hora que a gente viu, já nem tava tomando mais. Então, como eu não falei não tomo mais, o dia que eu pus na boca, depois de muito tempo, eu odiei. Odiei com todas as minhas forças. Foi horrendo. Bom, galerinha, por que eu tô falando isso? Porque eu tava falando da TV, né? Muito tempo que eu não assisto noticiário. Eu sou o quê? Isabela? Tô igual você, Isabela. Por que eu falei disso? Porque tem muito tempo que eu não vejo noticiário, Enfim, eu decidi fazer isso e recomendo fortemente que todos façam, porque era uma angústia. Depois que eu terminava de assistir, eu estava angustiada, entristecida. E aí foi quando a gente falou assim, não, vamos parar com esse hábito. E o que tem acontecido, né? Com tudo que tá acontecendo, hoje você nem precisa mais ligar a TV pra ver, porque nós já temos a tela nas nossas mãos e é muito mais rápido e imediato, né? O acesso a notícias e tal. E nas redes sociais a gente não costuma ver, óbvio que tem, mas por exemplo, o meu algoritmo não me entrega essas tragédias, né? Não me entrega coisas, notícias ruins, porque não é o que eu assisto. E com o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, gente, nos últimos dias, eu não tenho conseguido fazer gestão disso, sabe? Eu não sei se mais alguém tá assim. Porque eu quero ter notícia, eu quero saber o que tá acontecendo. E eu fico olhando, eu fico caçando notícia, não em página, mas no Reels mesmo. Olha que loucura, né? Eu fico caçando notícia dos civis, eu fico caçando notícia das pessoas. Então eu fico caçando, sabe, notícia, vídeo, como é que tá. Ó, eu também tô assim, a Alessandra falou, a Luciene falou, eu tô igual.
E, gente, eu confesso pra vocês que, além de ser uma tragédia horrorosa, né? Isso por si só já se basta. Nossa, eu senti assim que eu imergi, sabe, nesses últimos dias, nessa dor, assim. Não é a primeira vez que esse tipo de coisas acontecem, né? Todo ano tem desastres assim. Mas dessa vez a intensidade que foi, não sei, tá uma loucura. Então eu decidi que eu preciso ter autogoverno em relação a isso. Nós já temos feito a nossa parte e é o que eu decidi, e eu sugiro a você, que eu vi que muita gente falou que também tá na mesma situação. Não adianta a gente ficar aqui no celular caçando notícia. Não adianta. Isso só vai minar ainda mais as nossas forças. A gente tem que ir pra ação, entende? A gente tem que ir pra ação. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comecei a fazer ontem, ó. Eu comecei a separar algumas roupas para doação. Ali até caiu. Tá dando pra vocês verem? Tá? Comecei a separar da Bela, dos meninos, alguns sapatos. Eu sempre tenho muita coisa pra doar aqui em casa. E geralmente eu fico juntando uma caixa, sabe? Ai, parece que é um cabelo. Eu fico juntando uma caixa, eu junto e deixo. Porque eu fico esperando, assim, um momento oportuno, uma circunstância que eu sinta que é a hora de doar pra alguém. E, gente, eu tinha tanta coisa aqui mês passado, retrasado, tanta coisa. E, sei lá, umas 10 vezes mais isso daqui. E aí minha mãe veio e eu dei pra ela levar, ela levou pra Goiás, levou pra várias pessoas lá que estavam precisando. E eu já tinha uma outra caixa. Eu fiquei feliz de ter essa outra caixa. Então eu já organizei essa caixa aqui. E tá até aqui porque eu vou fazer um limpo agora no guarda-roupa das crianças, no meu, no do Pablo. Eu fiquei tão feliz porque no momento que o Benjamin me viu, né, assistindo os vídeos, vendo os vídeos do pai dele, ele voluntariamente foi lá, pegou os sapatos dele e ele pegou bastante, encheu 2 sacolas, porque ele é o que tem mais sapato, né? Porque tudo vem do Lorenzo. O Lorenzo, o que perde do Lorenzo passa pra ele. E enfim, aquilo me comoveu muito, sabe, de ver a iniciativa dele. E hoje eu vou continuar esse processo. Tô separando o que eu tenho, gente, pra doar. Tô separando livros, porque eu fiquei pensando, gente, essas crianças, elas precisam de algo, né, pra entretê-las, pra elas poderem brincar. Então eu separei vários livrinhos que não fazem muito volume, aqueles livrinhos de atividade. Vou separar os lápis de cor, vou separar brinquedos. Já faz tempo que a gente tá querendo separar brinquedos, essa oportunidade vai ser maravilhosa. E eu tô muito feliz, muito grata, sabe? Então, o que eu quero te falar? Não adianta a gente ficar aqui no celular caçando notícia ruim. E eu falo porque eu fiquei nos primeiros dias, gente, eu fiquei paralisada. Não caçando notícia ruim, mas querendo saber, eu fiquei paralisada e eu fiquei mal, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, não podia tocar nesse assunto comigo que eu começava a chorar. E eu acho que chega um momento que a gente tem que ir pra ação, entendeu? Então, sai da internet e vai, sabe? Aproveita, olha que oportunidade maravilhosa pra você tirar, né, tudo aí que já não é essencial na sua vida.
aquilo que talvez você já não usa mais, aquilo que não vai te fazer falta, e abençoar a vida de outras pessoas. Essas pessoas perderam tudo, gente, tudo, tudo, tudo. E a segunda coisa, não adianta a gente ficar aqui e a gente não investir o nosso tempo em oração. Então, ore por essas famílias, sabe? Às vezes, se você tem a dificuldade da prática da oração, esse é um momento maravilhoso para você começar a desenvolver esse hábito. Porque quando a gente sente compaixão, é uma oportunidade maravilhosa, porque isso gera comoção no nosso coração. Então, eu queria convidar vocês a tomarem essas duas atitudes, a oração e a ação. A oração e a ação. Ore por essas famílias. Ore para que o socorro venha, para que o resgate venha. Ore para que os anjos do Senhor estejam ali guardando a vida dessas crianças, guardando a vida dessas pessoas da enfermidade, da leptospirose, da fome, da sede, para que o Senhor traga os suprimentos necessários. Ore pela paz que excede todo entendimento, para que o Senhor traga paz que excede todo entendimento. Se coloque no lugar dessas pessoas, sabe? Imagine você vivendo isso. Imagine o seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém que você ama muito, vivendo essa realidade. Eu creio que é uma oportunidade maravilhosa para a gente permitir que o nosso coração seja movido por uma compaixão. Por uma compaixão. E se mobilize. Pegue o que você tem. Converse com as pessoas. Eu tenho os colaboradores aqui em casa. Hoje eu vou mandar mensagem no grupo para todo mundo. Vou falar, gente, vamos doar o que vocês tiverem. Traz para cá que eu levo para a plataforma. Né? A plataforma é um dos pontos um dos nossos pontos de coleta. Eu coloquei nos stories para vocês. Ontem eu cheguei lá, eu queria ter filmado, mas eu não filmei. Eu cheguei lá, a hora que a gente chegou, eu chorei. Eu chorei porque tinha uma carreta gigantesca na entrada e tinha tantos engradados de água. De um lado, assim, tinha tantos engradados de água. Do outro, tinha tantas sacolas de roupa. Nossa, foi lindo de ver, foi lindo de ver. Foi lindo de ver. E eu sei que tá... Eu não sei porque vocês estão falando para não mandar pelos correios. Eu não tô sabendo de nada. Mas eu sei que existem várias pessoas, vários pontos de coleta no Brasil todo que têm se mobilizado. As pessoas têm feito algo lindo. As pessoas têm se mobilizado de forma maravilhosa. Os correios não vão levar, gente? Eu não tô sabendo disso. Enfim. Povo ajudando o povo. Enfim, gente. Vamos... Essas duas atitudes. Quem topa esse desafio? Quem topa esse desafio de oração e ação? Oração e ação. Coloca aqui nos comentários para mim. Oração e ação. Não adianta a gente ficar nessa posição, sabe? De apenas da compaixão. Da compaixão sem ação. Isso são obras vazias. São obras vazias. E não importa o que você tenha. Dê o que você tem. Dê o que você tem.
Tem uma parábola na Bíblia que Jesus fala da oferta da viúva, que muitos ofertavam muito e que a viuvinha, ela ofertou o pouco que ela tinha. Ela ofertou a moeda que ela tinha. E Jesus diz que aquela oferta era muito mais valiosa, porque ela deu de coração. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. E como é gratificante pensar que as nossas coisas podem trazer um acalento para a vida das outras pessoas. Amém? A oferta da viúva foi de coração, exatamente. Gente, e o Dia das Mães tá chegando, né? Dia das Mães é domingo aí já. E eu queria falar um pouco disso com vocês, sobre o valor de se honrar uma mãe, né? As mulheres, eu creio muito que as mulheres são responsáveis pela moralidade de uma nação. As mulheres são responsáveis pela moralidade de uma nação, porque somos nós que cuidamos dos filhos, somos nós que instruímos os nossos filhos. Cabe à mãe a instrução, cabe à mãe o direcionamento, cabe à mãe, porque nós passamos muito mais tempo com os nossos filhos. Mesmo que a mãe seja uma mãe que trabalhe fora, mesmo que a mãe tenha outras coisas, ela não fique somente dentro de casa, naturalmente as mulheres ficam mais com seus filhos. Desde o momento que nós geramos eles no nosso ventre. Ah, que legal aqui, ó. Deixa eu fixar aqui um comentário da Liliane. Ó, a Liliane lembrou de algo legal aqui, gente. Esse site, www.ajuders.com.br, é um site que a gente está desenvolvendo, que conecta as pessoas que estão precisando de ajuda, de resgate, com as pessoas que têm um recurso para ajudar. Por quê? O Pablo chegou lá e o que ele viu? Que tem lugar que tem várias aeronaves paradas. Porque já ajudou, já resgatou muito uma cidade ou uma região. E tem outras cidades que ninguém ainda foi. Então, esse site, eu quero que vocês compartilhem ele, porque dentro dele, vocês vão poder entrar lá e compartilhar com essas pessoas, para elas colocarem onde elas estão, o que elas estão precisando, de acordo com essas demandas forem chegando de forma ordenada nesse site. Eu acho que também é um aplicativo, eu não sei se eles desenvolveram um aplicativo, fica mais fácil na distribuição dos recursos que a gente tá enviando, tá? Então eu vou deixar fixado aí e vamos espalhar, que eu tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar muito. Porque a gente tá num momento, gente, que é necessário pressa. É necessário um senso de urgência. Porque às vezes as pessoas não vão morrer por afogamento, mas elas vão morrer por falta de água, por fome, por outras enfermidades, entendeu? Então, é muito importante agora ter uma logística disso tudo. Então tá aí fixado o site para vocês poderem compartilhar esse site e divulgar, tá bom? Mas voltando para cá, as mulheres são responsáveis pela moralidade de uma nação.
Porque somos nós que passamos mais tempo com as crianças. As escolas estão cheias de professoras. Naturalmente, da mulher existe uma doçura e um acolhimento. A mulher, ela tem o poder de consolar. Eu gosto muito de pensar que a estrutura familiar é um reflexo da Trindade, onde nós, mulheres, somos a representação do Espírito Santo, que é aquele que acolhe, é aquele que consola, é aquele que é sempre presente, tem sempre uma palavra de consolo, de cura, de acolhimento. E quando eu penso em uma mulher, quando eu penso em uma mãe, quando eu penso em uma esposa, eu imagino que esse deveria ser o nosso papel. Existem papéis na sociedade. E se esses papéis começam a se inverter, e se esses papéis começam a faltar pessoas para representar esses papéis, a desordem se instala. Vamos falar, por exemplo, de uma peça de teatro. Uma peça de teatro onde todos querem ser o protagonista. Onde todos querem ser os personagens principais. Essa peça vai se tornar algo disfuncional. Vai se tornar algo impossível de ser assistido. Ela não vai refletir a verdadeira essência, ou a beleza, ou a arte daquilo que o autor criou para ser transmitido. E a mesma coisa acontece. Vou fixar o endereço lá da plataforma para quem quiser levar. Cadê, gente? Aqui? Aqui em Alphaville. Não, peraí. Em Alphaville, tá? Mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui agora, tá bom? Ó, já foi meia hora da live e a gente compartilhou sobre, aqui, vou pôr esse comentário aqui que tá melhor. Então agora vamos prestar atenção aqui, tá bom? Prestem atenção no que eu tô falando. Então, se não tivermos papéis bem definidos, é impossível de que esse espetáculo aconteça. E a mesma coisa é em uma família. A família foi criada por Deus. A família foi criada por Deus para refletir a sua glória, para refletir o seu poder. Então, todos nós temos um papel fundamental. Eu vou silenciar um pouquinho os comentários para vocês prestarem atenção. Vocês não estão prestando atenção. Precisam em mim. Todos nós temos um papel essencial e fundamental dentro da estrutura familiar. O homem tem o papel de ser o provedor, de ser o protetor. Ele tem a função de ser o sacerdote. Ele tem a função de ser o profeta de Deus sobre a família. Ele é aquele que é a autoridade máxima sobre uma família. E ele funciona como um escudo protetor. Um escudo que protege, que reveste essa família. E por que eu falo que eu creio que as mulheres são responsáveis pela moralidade de uma nação?
Porque somos nós mulheres que passamos mais tempo com os nossos filhos e somos nós mulheres que vamos investir e construir nos futuros homens e nas futuras mulheres da próxima geração. Então, se você fala mal dos homens de hoje, é porque, em algum aspecto, as mulheres da geração anterior falharam. Em algum aspecto. Ah, Carol, mas então você está falando das mulheres e o homem. Cada um tem o seu papel. É muito simples e muito óbvio. É muito simples e muito óbvio, gente. Cada um tem o seu papel. Nós andamos em unidade. Uma família deveria andar em unidade. Se não anda, está disfuncional. E a mulher cabe esse papel de conselheira, de consoladora, de instruir, de cuidar do ambiente da casa, de transformar esse ambiente em um lar, de cuidar desse ambiente que ao final do dia o seu marido e os seus filhos vão querer chegar nesse ambiente e você vai querer chegar nesse ambiente. Você que trabalha fora vai querer chegar nesse ambiente. E por favor, parem de acreditar nessas besteiras. Ai, porque a sociedade impõe a mulher, blá, 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 que a mulher tem que fazer não sei o quê, que a mulher... Gente, para com isso. Para com isso, sabe por quê? Porque é uma mulher que não... Deixa eu te falar. Me fala, uma mulher que fala assim, não, eu quero arrumar um homem para eu poder sustentar ele. Ele não precisa trabalhar, não. Eu quero sustentar ele. Mulher nenhuma quer isso. Nós queremos ser guardadas, nós queremos ser protegidas, nós queremos ser cuidadas. Por isso que eu te falo, tomem muito cuidado no processo de seleção de quem vocês escolhem, no recrutamento e seleção. Não se deixe levar pela paixão, pela primeira impressão. Porque aquela pessoa é a pessoa que você vai construir uma história. Gente, nós devemos resguardar o núcleo familiar. Cabe a nós, o povo de Deus, o povo que ainda tem temor a Deus, não permita que mentiras adentrem dentro desse ambiente. Eu já compartilhei aqui outras vezes que eu tive uma referência de casamento dos meus pais. Eles estão casados há 41, 42 anos. É muito tempo, né? E o casamento deles teve vários desafios, muitos desafios, mas os dois permaneceram ali, ó, firme. E hoje eles desfrutam de um casamento abençoado. E sabe, eu tendo esse exemplo de perseverança, eu um dia falei pra eles que eu queria, eu mesmo sendo criada debaixo disso, um dia eu falei pra eles que eu queria me formar pra não depender de ninguém, porque quando eu casasse, se não desse certo eu separava. E meus pais, atentos ali ao que estava acontecendo, conversaram comigo. E falaram, filha, não é assim, não é bem assim. É óbvio que você pode ser bem sucedida financeiramente, na verdade nós queremos isso pra você. Mas quando você casar, você vai casar pra viver casada. Você não pode, porque, gente, se você já entra num jogo com esse pensamento, o que vai acontecer? É derrota na certa. E é assim que as pessoas têm entrado dentro dos casamentos. É assim que as pessoas têm constituído os seus núcleos familiares. E olha, isso particularmente me impressiona, porque eu sei da minha história, eu sei de tudo que eu aprendi, eu sei de tudo que me foi ensinado.
E eu permiti que esse pensamento do inferno entrasse na minha cabeça. Mas graças a Deus eu tinha pais atentos. Eu tinha uma mãe atenta. Por isso que eu falo, a moralidade de uma nação depende dos pais, depende da mãe. Quantas coisas eu vejo, eu instruo os meninos, mas quantas coisas eu levo pro pai? Eu falo, olha, eles estão com tal e tal dúvida. Surgiu essa e essa dúvida para eles. Você pode conversar com eles? Ou fulano tá fazendo isso e isso de errado. Eu já conversei, já instruí, não foi o suficiente. Eu aprendi com a minha mãe a ser muito brava. Meu avô era muito bravo. A minha mãe também aprendeu com meu avô a ser bravo. E eu aprendi com a minha mãe a ser brava. Então eu achava que eu era brava. E eu brinco com a minha mãe, né? Que minha mãe fala a mesma coisa, que ela achava que ela era brava. E eu descobri que eu sou firme, mas que eu não sou brava. Eu sou firme. Eu tenho as minhas convicções, eu não as negocio. Eu sei colocar direcionamento para os meus filhos, então eu sou firme. Mas eu tenho que me policiar para não ser grosseira, para não ser brava com os meus filhos. Eu tenho que me governar. E por que eu tô falando isso? Porque nós devemos sim sermos firmes, estou falando para as mães, sermos firmes, sermos pontuais na correção, mas nós temos que ser doce com os nossos filhos. Porque se você é simplesmente aquela mulher irritadiça, aquela mulher destemperada, o seu filho, ele não vai sentir liberdade em falar com você. Entendem o que eu quero dizer? Aquela pessoa que deveria ser o motivo de aconchego, aquela pessoa que deveria ser o... Ai, Carol, mas isso é um conto de fadas. Não é. Não é um conto de fadas. Eu falo firme com os meus filhos muitas vezes. Muitas. Mais firme do que de boa. Mas eles sabem que a minha firmeza, eu sempre falo, é por amor a eles, é para instruir eles, é para mostrar o caminho para eles. Eles estão no processo de serem moldados. Só que existe uma diferença muito grande entre ser firme e entre ser grosseira e entre ser destemperada. Eu não consigo imaginar o Espírito Santo de Deus assim. Eu não consigo imaginar essa fúria. Por isso que eu comecei a repensar essas imposições que me foram colocadas, de que eu era assim, de que o meu temperamento era assim, de que minha essência era assim. Eu comecei a questionar. E eu não sei você, se você passou por algo parecido. Porque às vezes a gente escuta dos nossos pais, porque você é muito lesado, você é muito preguiçosa, você não faz nada que eu te peço, sabe? E você acaba escutando coisas que são palavras proféticas. Porque os pais têm um poder profético sobre a vida dos seus filhos. O Senhor nos deu os nossos filhos para que nós instruamos eles em um caminho. Uma criança, gente, ela não tem a capacidade de tomar grandes decisões. É por isso que crianças estão debaixo da autoridade de um adulto. E para isso nós precisamos de adultos maduros, de adultos
responsáveis para ensinar e instruir uma criança. Ter filhos é maravilhoso, mas é desafiador. Eu encaro essa como a minha principal missão. Óbvio, depois de ser esposa. Porque eu sinto que eu estou complementando a função. Eu faço parte do contexto. E é claro que nós teremos várias realidades familiares. Várias. Mas independente da sua realidade, independente de se você é mãe solteira, independente se você sai para trabalhar, se você não sai para trabalhar, se você tem ajuda, se você não tem ajuda. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe um molde. Vocês nunca vão me ver apresentando um molde, falando aqui, ó, entra dentro desse molde. Nunca. Não existe isso. Mas existe a base, existe os princípios. Esses nós não podemos negociar. E eu não sei a sua realidade. Mas independente, se você sai para trabalhar, se você não sai para trabalhar, se você tem um filho, se você tem 5, se você tem ajuda, se você não tem ajuda, não importa a sua realidade. Que o seu coração, que a sua essência determine o sucesso da criação dos seus filhos e da sua família. Que a consciência do seu papel, de quem você é, determine. Ontem mesmo, um dos meus filhos está numa fase de começar a ter rixa com o sexo oposto, com as meninas. E aí eu peguei, chamei e instruí. Eu falei, filho, quando você era pequenininho, quando você começou a ir pra escola, eu recebia tantos elogios. As menininhas amavam ele, porque ele era muito gentil com elas. Enquanto outro coleguinha batia, puxava o cabelo, ele protegia. Nossa, era um orgulho pra mim. E essa mesma criança hoje começou nessa fase como é que fala, gente? Das rixas, né? E aí, eu sei que isso é normal. Isso é normal, porque ele está se descobrindo no universo. Ele está se descobrindo nos relacionamentos. E eu falei, filho, deixa eu te contar algo. E aí eu contei essa história pra ele e falei pra ele, falei, olha como o papai cuida e trata a mamãe. Você nunca viu o seu pai levantando a voz pra mim. Você nunca viu o papai fazendo ou falando qualquer coisa que diminuísse a mamãe. Eu e o seu pai, nós te criamos para que você trate as mulheres como princesas, como rainhas. Aí eu lembrei de uma coisa. Eu contei pra ele algo que aconteceu comigo quando eu era criança. Tinha um garoto na minha escola que ele batia em mim, que ele me irritava, que ele me incomodava muito. Até que um dia, essa parte eu não contei pra ele, mas até que um dia que eu peguei a mochila, o material desse menino, joguei tudo do outro lado do muro. E enfim, né, gente? Eu contei isso pra ele e eu vi que os olhinhos dele assim se encheram de lágrimas, porque eu acho que ele pensou assim, nossa, minha mãe passou por isso, né? Minha mamãe passou por isso. Não, ele não destrata as meninas, mas tá naquela fase assim do grupinho, de um grupinho contra o outro, sabe? E acha que não gosta e fala que não gosta e tal. E aí eu vi que aquilo comoveu ele profundamente. E eu falei, filho, se coloque no lugar da mamãe. Imagine você criança comigo. Imagine que eu sou uma coleguinha sua de sala de aula. Imagina a mamãe criança.
Como que você gostaria de ter tratado a mamãe? De tratar a mamãe? Como você gostaria que a mamãe fosse tratada? A mesma coisa, Lulu. É assim, falei que é assim que o papai e a mamãe, e nós estamos te instruindo. E eu vi que ele ficou muito pensativo, reflexivo. Se eu não estivesse atenta ao detalhe, e assim, isso tudo começou porque ele, por um detalhe, assim, por uma lista que ele fez no papel, e eu tive a oportunidade de instruir o meu filho. E assim, não era exatamente sobre isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, mas eu trago aqui a posição da mãe, de uma mãe que falha, de uma mãe que erra, de uma mãe que peca, mas de uma mãe que não é uma vítima, de uma mãe que não é um mero acidente, uma mãe que não cria os seus filhos de qualquer jeito, mas de uma mulher forte, de uma mulher corajosa, de uma mulher que se entrega, de uma mulher que se posiciona, de uma mulher que ama, de uma mulher que instrui, de uma mulher que entendeu seres humanos como os seus maiores projetos de vida. Gente, me perdoem, nada contra qualquer profissão, todas elas são importantíssimas e essenciais para a nossa sociedade, para o bem da nossa sociedade, mas não há profissão mais importante no mundo do que a profissão de uma mãe. Não há. Porque é essa profissão que vai fazer com que as gerações perdurem. E que não sejam simplesmente quaisquer gerações, mas gerações de sucesso. Nós estamos numa fase onde as crianças... Gente, foi muito engraçado. Hoje, a hora que eles entraram dentro do carro e eles estavam indo para a escola, foi muito engraçado. Eu vou até tirar os comentários. Porque eu peguei e fiquei dando tchau, assim, né? Eles estavam com o motorista levando eles hoje. E eu fiquei aqui na porta da casa. E eu fiquei dando tchau, assim. E mandava beijo. E fazia assim. Dava tchau. Mandava beijo. E fazia assim. E à medida que eu fazia isso, eles só ficavam dando tchau, assim, né? Tipo, tá, tchau. E eu esperando, né? Alguém fazer assim, ó, tipo, pegar o beijo, fazer assim. Sei lá. Porque quando eu era criança, nossa, isso daqui era a coisa mais maravilhosa que tinha. E aí, eu peguei e fiz assim, ó. Olha que eu fiz assim. O Miguel e a Isabela deram um salto. Eles estavam assim. Olha que eu fiz assim, eles fizeram assim. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado, porque na hora eu falei, gente, olha a diferença das gerações. Olha a diferença das gerações. O beijinho, eles não tipo, não deram muita moral. Mas o coraçãozinho, gente. O coraçãozinho, eles acharam o máximo. Meus queridos, nós temos um papel. Minhas queridas, nós temos um papel importantíssimo. Isso eu estou falando para você, como mãe. Você tem um papel importantíssimo. O seu papel é mais importante. O seu papel como mãe é mais importante do que qualquer outra profissão. Formar um ser humano. Formar um ser humano. Não há nada mais valioso e precioso do que isso. Reconheça o seu valor. Reconheça o seu valor. E eu quero continuar falando algo com vocês que é sobre a importância das nossas mães.
a importância das nossas mães, porque às vezes a educação que você recebeu não foi aquilo que você merecia. Você merecia ter tido carinho, atenção, pais cuidadosos, atentos, amorosos. Toda criança merece isso. Provavelmente você não recebeu isso. Você vai continuar reproduzindo, porque é incrível. Coisas que nós não gostamos, a gente acaba reproduzindo sem nem perceber. Então é importante que a gente tenha esse choque de realidade e falar assim, não, chega, eu não quero, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu quero fazer diferente nessa próxima geração. Eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E se você tá aqui hoje, e agora que eu vou entrar no que eu queria falar nessa live. Agora, então, uma pausa para mandar mais aviãozinho, gente, porque agora que eu vou falar o que eu gostaria. Vai, manda aí uns aviãozinhos aí. Seja bem generoso, ó, mandei mais. Manda. Porque agora que eu vou falar para vocês o que eu gostaria de falar sobre o Dia das Mães. Se você, que hoje é mãe, se você, que deseja ser mãe e não quer reproduzir os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, as mesmas falas, a mesma postura, se você não quer reproduzir isso na criação dos seus filhos, na sua vida, eu te convido hoje a tomar uma decisão, a sair dessa zona de vítima, a sair dessa posição de vítima que se lamenta pelo que aconteceu com você. E um dos segredos para você mudar esse padrão, mudar esse ciclo vicioso, e eu ouso dizer que até uma maldição hereditária, é tratando o mal com bem. É tratando o mal com bem. Então, eu vejo esse Dia das Mães como uma oportunidade maravilhosa para que haja uma mudança de rota na vida de muitas pessoas. Porque quando a gente pensa no Dia das Mães, o que a gente pensa? Num presente, em almoçar domingo com a mãe, né? Em dar bombons, em dar flores e pronto. Um telefonema e é o dia perfeito. Deixa eu falar algo para vocês. Pelo amor do Senhor Jesus, nesse dia, gente, nesse dia, não vá para a casa da sua mãe e ponha ela para cozinhar para vocês marmanjos, né? Por favor, não sei que essa mãe goste muito, mas honra essa mãe nesse dia, cuida dessa mãe nesse dia. Não deixa a bichinha ficar lá, porque aí vai lá para casa dela, leva aquela tropa de gente, aqui é tanto de menino, aí ela fica no fogão, aí termina a comida, todo mundo fica lá descansando, ela vai lavar a louça, vai cuidar da casa sozinha. Por favor, né, gente? Vamos fazer isso com elas, não? E esse é o cenário perfeito. Um presentinho, um bombonzinho, uma ligaçãozinha, né? Rindo de nervoso. Bem típico. Então, não faça isso. Por favor, não faça isso. O mínimo de sensibilidade. Mas sabe o que eu quero dizer pra vocês? Que eu sei que é clichê, eu sei que é óbvio, mas não deveria ser somente nesse dia.
que nós honramos as nossas mães. Não deveria ser apenas nesse dia, não é verdade? Deixa eu ver se eu acho uma passagem aqui. Nós deveríamos honrar as nossas mães todos os dias. Deixa eu te dizer algo. Eu vou tentar ser mais objetiva para caminhar para o final. Eu vou te dizer algo. Que já passou 1 hora que a gente tá aqui, ó. 1 hora. Olha o que a palavra diz em Êxodo 20:12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te deu. Vou ler de novo. Êxodo 20:12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te deu. Esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Ele faz parte dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, quando eles saíram para entregar para o povo, quando o povo saiu do Egito, que o povo, assim, a vida do povo tava uma baderna, tava uma bagunça, um caos, e Deus deu os 10 mandamentos. E esse era o 5º mandamento e é o primeiro mandamento bíblico com promessa. Então esse mandamento, ele te diz, honra o teu pai e tua mãe. Se você honrar o teu pai e tua mãe, os seus dias serão prolongados nessa terra. Você vai viver mais tempo. Você terá mais dias de vida. Honra o teu pai e a tua mãe. Eu amo esse verso. Amo. E eu percebo as pessoas tendo muita dificuldade de honrar as mães, de honrar os pais. E eu desejo muito que haja uma maturidade. Independente da sua dor, independente do seu sofrimento. Gente, não teve um adulto que não foi lesado de alguma forma, um adulto hoje, que não foi lesado de alguma forma pelos seus pais. Não teve. Não existe. Não se enganem achando que existe algum adulto nessa terra que não foi lesado de alguma forma pelos seus pais. Todos fomos. Obviamente, uns em uma proporção maior, outras em outras. E algumas clientes são tão resilientes que, tendo vivido piores histórias, são adultos extraordinários. E outras que não são tão resilientes assim, o pai e a mãe só não deu limite. Se tornou um adulto totalmente disfuncional. Entende? Que é uma balança que não dá para medir aqui, é muito individual. Vocês entenderam isso que eu acabei de falar? É muito individual. Só que o princípio, ele surge de uma única base, de um único lugar. E isso é inegociável. Eu vou ler de novo. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Pronto. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue na terra, os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Teu Deus te deu. Pronto. Pronto. Não é honre se foi um bom pai ou uma boa mãe. Honre só se te amou, só se cuidou de você, só se... Não, é pronto. A palavra não tem vírgula. A palavra não tem mas, porém, entretanto e todavia. Essa palavra é clara. E sabe por que muitos de vocês não prosperam? Por que muitos de vocês não avançam na família, no relacionamento, financeiramente?
Lembre-se, toda vez que eu falar prosperar, gente, não é só financeiramente, mas é crescer, é avançar. Muitos de vocês não avançam em qualquer área da vida que seja. Por quê? Porque não obedecem a esse mandamento. Porque não obedecem. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor te deu. Não obedecem a esse mandamento. Querem alcançar sucesso, querem ser prósperos financeiramente, mas fica com mimizinho do que a mamãe ou o papaizinho fez quando era criança. Fica lá com aquelas dores guardadas, muitas são legítimas, outras nem tanto, é simplesmente porque você é um adulto emocionalmente fraco e frágil. Entenda uma coisa, os seus pais deram o melhor que eles tinham para dar. Os seus pais deram o melhor que eles tinham para dar para você. E se você de fato quer viver uma nova realidade, uma nova história na sua vida, você precisa tomar uma posição. Uma decisão de um adulto, de uma mulher adulta. E quando a mãe abandonou, a Bárbara está perguntando, Bárbara, pense que essa mulher deu aquilo que ela tinha para dar. E que Deus é bom em todo tempo. Por quê? Pensa comigo, eu não sei qual o restante dessa história. Mas talvez você teve pais que te amaram e cuidaram de você. Coisa que talvez essa mulher, a sua mãe, não teria capacidade emocional para fazer. E olhe para essa mulher e pense que, por mais que ela nunca nem tenha te dado um abraço, ela deu alimento, ela foi sua morada, você esteve no ventre dela, ela foi um instrumento. Carol, mas ela queria me abortar, ela queria tirar minha vida. Olha como Deus te ama. Porque mesmo com todas as situações contrárias, o Senhor cuidou e guardou de você. E esse homem, essa mulher, foram um canal de Deus. Foram um canal de Deus. Essa mulher foi um instrumento de Deus, mesmo contra a vontade dela. Deus chamou tanto que ela foi um canal de Deus para que hoje você tivesse vida. Ó, a Mari tá falando, eu nem quis nascer. Mari, se você fica com esse pensamento infantil e tolo, se você permanecer com ele, eu imagino que você deve estar fazendo uma piada, mas toda piada tem um fundo de verdade. A sua vida vai ser um desastre, minha querida. Se você enxergar a sua vida dessa maneira, a sua vida vai ser um desastre. A sua vida vai ser uma grande piada. O assunto é sério. O assunto é sério. Eu expliquei para vocês que não tem como entrar em casos individuais e particulares, porque é uma gama muito grande. E todos temos desafios, todos tivemos desafios, obviamente muito tristes. E mesmo assim tem pessoas que passaram por coisas terríveis e tem um emocional absurdo. Tem pessoas que não tiveram uma estrutura familiar tão grande. Gente, a prova disso, eu vou dar um exemplo para vocês. É o Pablo. O Pablo não teve uma boa estrutura familiar. O Pablo presenciou coisas terríveis, que ele até conta em um dos livros dele. O Pablo, os pais dele se separaram quando ele tinha acho que 6 anos. Ele morou um tempo com o pai no garimpo. Depois ele voltou a morar com a mãe. E
Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas eu olho pra ele e eu falo assim: você é um ET? Porque uma pessoa que viveu o que você viveu era pra viver uma vida de derrota, uma vida de vitimismo. Eu olho pra ele e falo: você é um ET. E assim como ele, existem infinitas pessoas. Ai, qual livro? Eu vou descobrir qual livro e eu coloco nos stories. Então, ele é um exemplo muito claro pra mim. E assim como ele, existem tantas outras pessoas. Assim como eu conheço muitas outras pessoas que tiveram pais maravilhosos, mas porque o pai e a mãe não davam a roupa de marca que ela queria ter. A mãe era terrível. O pai era terrível. Ou porque a mãe falava a roupa que ela tinha que usar. Meu Deus, que mãe tenebrosa. E até hoje carrega bloqueios. Até hoje é uma pessoa ferida. Não é um anti-medo livro. Então é muito particular, é muito individual. Então preste atenção. Se você, que tá aqui nessa live, quer fazer diferente do que você tem feito, quer enxergar essa realidade diferente, a sua realidade, a sua história diferente, se você deseja qualquer mudança na sua história, um dos princípios bíblicos, um dos princípios de vida, eu tô falando bíblicos aqui, mas é princípios de vida básicos, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Gente, foi dali que você saiu, é dali que existe a sua matéria, é dali que saiu o seu DNA, é dali que saiu quem você é. Honre isso. É cuspir no prato que comeu. É ser ingrato. Simplesmente com o dom da vida. Então mude a sua ótica. Olhe para o seu problema e decida mudar a sua perspectiva. Olhe para o seu problema e fala assim: olhe e fale, eles me deram aquilo que eles tinham de melhor para me dar. E se você não quer fazer isso por eles, e se você não quer fazer isso por você, faça pelos seus filhos. Porque se você não fizer pelos seus filhos, alguém perguntou: Carol, e como honrar? É aí que eu quero chegar. Eu vou dar 5 dicas para vocês. E eu vou pensar. Eu tenho mais 5. Mais 5? Deixa eu ver. Mais 5. Talvez no domingo eu entre para dar essas outras 5 dicas. Tá? Então, eu me perdi aqui. Se você não quer fazer por você ou pelos seus pais, porque não há amor, não há... Faça pelo menos pelos seus filhos. Porque se você quer mudar a realidade do que você tem vivido com seus filhos, você primeiro precisa resolver as situações do passado. Você precisa resolver isso. E Carol, como honrar meus pais? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, domingo tá chegando. Domingo é dia das mães. Eu creio que é uma oportunidade maravilhosa. Mãe narcisista, você vai fazer de boba. Vai fazer de boba, não dá ouvidos. Se você sabe de fato, porque assim, se essa mãe tem um diagnóstico, que é difícil às vezes ter, mas se você sabe que a sua mãe meu amor, aí que aí que o seu amor pela sua mãe deveria redobrar. Aí que a sua compaixão pela sua mãe deveria ser o triplo. Deveria ser assim: ufa, que alívio. Então agora faz sentido tudo que eu vivi com ela.
Então agora faz sentido tudo o que aconteceu. Então agora faz sentido a forma que ela me trata, a forma que ela fala. Sabe? Deveria ser um alívio. E não tipo, oh, coitadinha de mim. Coitadinha. Não deveria ser assim, mas deveria falar, ufa. E aí agora sim, ao invés de ficar naquela posição de vítima que você ficava antes, extremamente magoada, ofendida, você agora vai entender as ferramentas e os recursos que estão nas suas mãos. Você sabe que é uma doença. Você sabe que ela tem problemas emocionais, mentais. Então, é uma doença. Tenha compaixão. A sua mãe é doente. Ela é doente. Você não precisa conviver com essa mãe. Você pode honrá-la, você pode não, você deve honrá-la. E eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Mas você não precisa conviver. E agora você sabe que quando essa mãe vier com qualquer situação contra você, você pode desenvolver até uma frase pra você falar pra você mesmo. Eu tenho compaixão da minha mãe. Ela tá dando o melhor que ela tinha pra dar. Ela está dando o melhor que ela tem pra dar. E se lembrem que os nossos pais, eles dão aquilo que eles receberam. Os nossos pais dão aquilo, nos deram aquilo que eles receberam. Geralmente não. Provavelmente um abusador foi abusado. Um abusador foi vítima. Entende? Eu tô dando um exemplo aqui pra vocês entenderem. Não tô passando pano, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas pra vocês entenderem que uma pessoa, ela dá aquilo que ela tem. Só que quando nós nos tornamos seres pensantes, reinantes, governantes, a gente não se contenta com aquilo que nos foi imposto. A gente não se contenta. Esses são os verdadeiros governantes e os verdadeiros reinantes, aqueles que não se contentam com o que lhes foi imposto. Mas são pessoas que pensam, são pessoas que mudam de rota, são pessoas que têm autogoverno. São pessoas que fazem a diferença. Porque você poderia estar vendo tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e continuar a sua vida normalmente. Óbvio que até para a nossa economia não entrar em colapso, nós devemos continuar, sim, as nossas atividades. Mas não mover um dedo em compaixão, em fazer o que está ao seu alcance. Gente, eu li um comentário que a pessoa falou assim, ó, numa postagem de alguém: não aguento mais entrar na rede social e ver sobre esse assunto. Pare de postar esse assunto. Ah, bonitinha, você quer entrar na rede social para ficar vendo rios, piada, dancinha, trend. Aí você quer. Meu Deus, gente. Olha o que tá virando a cabeça das pessoas. Se um povo não acordar, se um povo não se levantar, nós seremos engolidos. O que será dos nossos filhos? O que será da próxima geração? Eu vi um vídeo também de alguns adolescentes e alguém perguntava assim: qual a pessoa mais importante hoje do Brasil? Aí uma pessoa falava: Anitta. Aí outra pessoa falava, sei lá, outro cantor sertanejo, eu não sei o nome. Essa é a referência dos nossos jovens.
Essa é a referência dos nossos jovens. Oh, Deus da glória. Então, vamos fazer diferente. Dia das Mães está chegando. Essa é uma oportunidade maravilhosa para tomarmos uma posição de governantes. Ai, mas eu não quero. Faça. Adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças fazem aquilo que não querem. Uma das frases que eu mais escuto do Miguel e da Isabela: 4 aninhos, 2 aninhos, tá bom, meu bem? Não quero. Não quero. Bela, vamos tomar banho? Não quero. Bela, vamos comer? Não quero. Aí a mamãe fala: minha amada, a gente faz aquilo que precisa ser feito. A gente faz aquilo que precisa ser feito. Talvez você é um adultinho aí de uns 40 aninhos, 45, 30, 35 e tá tendo comportamento igual da Bebela. Não quero. Não quero. Entendeu? Só que deixa eu te falar uma coisa, eu tô ensinando ela. Ela vai crescer. E ela vai aprender que adultos fazem o que precisa ser feito. E você, se não tomar uma decisão e uma postura hoje, vai ser ultrapassado pela Isabela. Vai ser ultrapassado por uma criança. Então eu vou te dar agora 5 dicas para você honrar seus pais. Seus pais, sua mãe nesse dia. Primeira coisa, ore por sua mãe. Ore por sua mãe. Quem aqui ora pela mãe? Fala pra mim, eu oro, não oro. Eu oro, não oro. Fala pra mim, eu oro, não oro. E o fato de não orar não é porque você não quer orar, mas é porque talvez você não tenha o hábito de orar pelos seus pais. Seja sincero comigo, seja sincera comigo. Eu oro, eu não oro. O eu não oro não é porque às vezes você não quer orar, mas é porque às vezes você não foi despertada para isso. Eu não tenho o hábito de orar por eles. Tá sendo sincera, muito bem, parabéns. Eu oro todos os dias. Não oro. Eu oro. Não oro. Eu oro hoje bem mais que antes. Por que é importante nós orarmos pelos nossos pais? Orarmos pelas nossas mães. Você não negligencia e muito menos odeia aquela pessoa que você costuma orar por ela. Você não negligencia e nem odeia aquela pessoa que você costuma orar por ela. Então coloque os seus pais, o seu pai e a sua mãe nas suas orações. Todos os dias. Ore por eles. Declare palavras de vida. E a oração não é para que haja murmuração, mas é para que haja intercessão. Se levante em oração para que o Senhor traga vida, para que o Senhor traga saúde, para que o Senhor traga revelação, para que o Senhor alinhe o coração dos seus pais ao coração dele. Mas ore periodicamente pelos seus pais. Então vocês anotaram aí? Número 1, coloca aí. Orar por sua mãe. Eu estou falando sobre as mães hoje. Mas é para os pais, tá bom? Coloca aí. Número 1. Ore por sua mãe. Número 2. Fale bem de sua mãe. Número 2. Fale bem de sua mãe. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui. Fale bem de sua mãe. Só um minutinho, galerinha.
Olha o que fala aqui, ó, em Tito 3:2. Que de ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Vou ler de novo. Que de ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então, o segundo ponto é: fale bem da sua mãe. Honre a sua mãe. Você honra a sua mãe quando você fala bem dela para as outras pessoas. Tito 3:2. Quando nós falamos bem das nossas mães, nós honramos elas. Eu já vi inúmeras vezes pessoas falando mal das mães, criticando as mães, criticando a fala, criticando a postura, e alguns vêm revestido de uma falsa preocupação, de um falso cuidado. Entendeu? Vem revestido assim, ó, de uma falsidade. Pablo, gente, Pablo tá trabalhando, cuidando da vida dele lá. Lançamento, projeto, Rio Grande do Sul. Aqui tá eu. Ó, presta atenção. Às vezes você quer falar de sua mãe pra alguém. Você quer falar mal dela. Pare com isso. Fale palavras de bênção. Fale palavras de vida. Ai, não tenho nada pra falar. Então não fale. Fica calado, fica calada. Mas você vai estar pulando um passo importante. Sabe pra quê? Pra transformar esse seu coraçãozinho de pedra. Esse seu coraçãozinho ruim. Esse seu coraçãozinho que gosta de guardar mágoa. Esse seu coraçãozinho que gosta de ficar lambendo ferida. Então, se você quer aprender a lição que a titia aqui tá te ensinando, segue isso daqui. Mesmo que você não queira falar, se você for um adulto que faz aquilo que precisa ser feito, e não um adulto com a cabecinha de uma criancinha de 2 anos, que faz aquilo que não gosta, que só faz aquilo que quer. Aí você não faz, não. Entendeu? Deu pra entender? Fale bem da sua mãe. Não sou eu que tô falando, não. É a palavra, ó. Que de ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, para com todas as mães. Combinado? Então, número 2. Fale bem da sua mãe. Acorda e fala assim: nossa, hoje eu vou falar bem da minha mãe pra alguém. Hoje, tarefa pra vocês: fala bem da sua mãe pra alguém. Nossa, minha mãe é uma mulher generosa. Minha mãe é uma mulher carinhosa. Nossa, minha mãe é demais. A minha mãe é demais. Sou fã da minha mãe. Terceiro, cadê? Tá aí, gente? Às vezes são tão covardes. Exatamente, Rafaela. Vocês colocaram aí? Segundo ponto. Primeiro, ore por sua mãe. Segundo, fale bem de sua mãe. Vocês vão anotando, que depois a gente vai tirar um print. Eu quero que vocês coloquem isso lá nos stories, para abençoar a vida dos desinformados, que ainda não estão prosperando e crescendo na vida, porque não cumprem esse princípio aqui, da honra. Terceiro ponto, e assim, como a gente está chegando perto do Dia das Mães, é uma oportunidade maravilhosa para comover, nem que seja um pouquinho o coração do povo, né? Terceiro ponto, fale educadamente com a sua mãe. Terceiro ponto, tem mais um, gente. Gente, isso aqui virou uma aula. Isso aqui virou uma aula. Deixa eu ver se eu acho outro versículo aqui. Terceiro ponto. Fale educadamente. Fale educadamente com sua mãe. Alguém falou assim, ó. Lembrando que honrar não é fazer o que sua mãe quer. É mais ou menos isso. Só que assim, depende, né? Depende se você for um adulto que nem era pra estar mais debaixo da saia do seu pai e de sua mãe.
Se você vive com eles, você deve ter respeito aos seus pais, né? Então, tem que fazer o que eles querem, sim. Agora, se você não quer fazer o que o papai e que a mamãe quer, sai de dentro da casa deles, né? Entendeu? Então, depende também da situação. Terceiro ponto. Fale educadamente com sua mãe. Em 1 Coríntios 13, 5 diz... tá falando a respeito do amor, né? 5. Não se comporta indecentemente, não busca os seus não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Então preste atenção. Fale educadamente com suas mães, com a sua mãe. Boas maneiras é essencial. Boas maneiras é essencial. Ter respeito para com os nossos pais. Seja respeitoso, seja respeitosa. O amor não se exaspera. O amor tem boas maneiras. Tenha boas maneiras. 1 Coríntios 13, 5. Então, fale educadamente. Esse daqui, gente, era um ponto que eu tinha muita dificuldade. Vocês acreditam? Nossa! Eu não sei se é fase de adolescência, eu não sei o que é. Mas, nossa, eu e minha mãe, a gente saía faísca toda hora quando eu era adolescente, porque eu falava assim e ela ficava chateada. E glória a Deus que eu aprendi e que ela também, uma mulher muito sábia, uma mulher que ela colaborou comigo, e eu acho que essa mudança, porque assim, nossa gente, quantas vezes eu tive que pedir perdão para minha mãe, e ela também foi uma mulher que foi reconhecendo, sabe, a minha mãe, eu não cresci com a minha mãe pedindo desculpas por algum erro que ela cometesse, porque ela aprendeu assim. E então, assim, à medida que a gente saía essas faíscas e eu pedia perdão para ela foi também entendendo isso, e ela foi tendo esse coração, e ela também foi me pedindo perdão, e hoje o nosso relacionamento é maravilhoso, graças a Deus. Eu respeito profundamente ela. Eu aprendi mesmo quando eu não concordo, mesmo quando eu não acho que é daquele jeito, eu me calo. Eu não bato boca com a minha mãe. E eu falo para ela, eu exponho o meu ponto de vista. E hoje o nosso relacionamento é maravilhoso. Ó, a minha filha de 6 anos bate de frente comigo. Não permita, Leide. Não permita. Eu não admito os meninos alterarem o tom de voz comigo. Eu não admito. E aquilo que você moldar agora é aquilo que você vai ter na fase adulta. Então, o terceiro ponto, né? Fale educadamente com a sua mãe. Se você não consegue, sai de perto. Se você não consegue, fique em silêncio. Até você conseguir. Por quê? Se você seguir os primeiros passos de orar pela sua mãe, falar bem dela para outras pessoas, esses próximos 2 passos que eu vou falar, eles vão acontecer naturalmente. Porque a compaixão vai tomar conta do seu coração. Então, fale educadamente com com a sua mãe. Tenha boas maneiras com a sua mãe. Independente de quem sua mãe foi ou de quem sua mãe é, trate a sua mãe como a pessoa mais importante, como uma das pessoas mais importantes da sua vida. Deixa eu falar, a honra não é para quem merece, tá? A honra, ela tá muito mais relacionada a quem honra. Porque quem honra reconhece algo que essa pessoa, nem que seja 0,001, reconhece algo que essa pessoa fez de bom pra você.
Reconhece algo de bom que essa pessoa... Eu acho que essa parte vocês já entenderam, né? Honra e pronto. Honra. Quarto, trate sua mãe com cortesia e respeito. Parece o terceiro, né? Mas não é. Trate sua mãe com cortesia e respeito. Ajude a sua mãe. Seja receptivo com sua mãe. Pare para ouvir e escutar aquilo que a sua mãe tem para falar. Então, o quarto é: trate sua mãe com cortesia e respeito. Quantas vezes nós tratamos bem os de fora, mas os de dentro a gente é grosso, estúpido, impaciente. A gente nem olha na cara. Com os de fora a gente é a pessoa mais maravilhosa do mundo. A pessoa mais educada. Uma dica para quem quer casar. Observe o jeito que o rapaz ou o jeito que a moça trata os seus pais. Observe o jeito que trata. O jeito que honra. O jeito que conversa. O jeito que cuida. Isso fala muito sobre a pessoa. Isso fala muito sobre como a pessoa vai se comportar com você. Como a pessoa vai te tratar. Porque agora pode te tratar... Nossa, aqui ó, tudo de bandeja. Amorzinho, beijinho, florzinha, apaixonado, quer te conquistar, quer parecer que é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas grita com o pai, grita com a mãe, fala mal do pai, fala mal da mãe. Não cuida. Então, trate sua mãe com cortesia e respeito. Seja receptivo. Escute aquilo que a sua mãe e seu pai têm para falar. Converse com eles. Guarde o celular e converse. Olhe nos olhos. Olhe nos olhos. E o quinto, demonstre o amor que você sente por sua mãe. Através de um abraço, através de um beijo, através de um eu te amo. Hoje eu falei pro Miguel, eu já falei que eu te amo. Ele falou. Na hora que você tava fazendo meu mamá, você falou. Demonstre o seu amor através de um beijo carinhoso. Através de coisas simples. Nós, mães de crianças pequenas, temos o privilégio de receber essa demonstração de carinho e de amor deles com muita simplicidade. Então, né, a Isabela, todas as vezes que ela sai para passear, ela vem com uma florzinha. Eles trazem cartãozinho da escola, sabe? De uma forma, um beijinho, um cheirinho, um abraço. Por que nós perdemos isso? Resgate isso. Resgate isso, dê um abraço, um beijo, mande mensagem, ligue para sua mãe. Quinto, demonstre o amor que você sente. Gente, talvez um dia vai ser tarde para demonstrar esse amor. Talvez um dia vai ser tarde. Vai chegar um momento que você não vai ter mais os seus pais. E eu imagino que deve ser uma dor muito grande. Pensar que você não fez aquilo que você poderia ter feito. Pensar que você não expressou toda a sua gratidão, que você não expressou todo o seu amor, que você não olhou nos olhos, que você não ouviu as histórias, não aprendeu com as histórias que você poderia ter aprendido, que você não deu os abraços, os beijos, que você não olhou olho no olho. E esses eram os 5 pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou pensar o que a gente faz. Vocês querem que eu faça live no domingo? Falando, eu tenho mais 5. E eles são bons, viu? Eles são bons.
Vocês querem? Que domingo? Aí seria bem cedinho, entendeu? Pra dar tempo de vocês fazer... Pra vocês poderem fazer o que precisa ser feito pras mães no domingo. Vocês topam? Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai tirar um print agora. Eu vou colocar no feed esse print. Vou deixar a live salva, ela vai ficar salva. A Carolzinha, sim. Então pronto, Carol, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um print agora. Você coloca lá nos seus stories esses 5 passos, porque tem gente que não sabe nem como fazer. Vocês também, uns aqui não sabiam. Falou, como que a gente honra? Eu tenho mais 5. E domingo, bem cedinho, 4h59 da manhã. Não, tô brincando, gente. Umas 8. 8 tá bom? 8, 8h30, 9. A gente faz uma live se bater os comentários. Quantos comentários, Carol? Carolzinha é minha social media, gente. Quantos comentários a gente coloca aí, Carol, pra bater? Fala pra mim, que aí a gente faz uma live no domingo. Cadê a Carolzinha? Sei lá, uns 1000 comentários? Vocês fazem muito mais do que isso. 10k? Não, gente. 10k é bom também, mas tem 1.300 pessoas. Tem 1.300. Vamos, vai, 1000 comentários. Tem que bater 1000 comentários. Aí, o que vocês fazem? Vocês marcam quem vocês sabem. Aquele primo, aquela prima, aquela amiga que vocês sabem que precisa ouvir umas verdades em relação à postura que tem, em relação aos pais, em relação às mães. Beleza? Combinado? Então, se bater os 1000 comentários, a gente faz no domingo. Umas 8, 8h30, uma live. Eu vou passar outras 5 dicas para vocês de como honrar os seus pais. Tá bom? A gente faz uma recapitulação rápida e faz essa outra live. Fechou? Então, eu vou... Cada uma faz 10 comentários. Eu vou tirar os... Eu vou desativar os comentários pra gente poder fazer um print. Ó, vou fazer um print assim, ó. Com os meus nenéns aqui, ó. Oi? Então, pronto. Posta nos seus stories. Eu vou colocar no feed agora. Saiam dessa live e já vão direto pra lá, tá bom? Vai direto, porque senão se vocês saírem fazer outra coisa, depois vocês não vão lembrar. Então vai direto, se bater 1000, segunda não. Domingo a gente faz uma live falando de outras dicas. E já começa a colocar em prática hoje. Beleza? Compartilha nos seus stories, coloca lá essas 5 dicas para honrar as mães e eu espero vocês domingo, tá bom? Fechou? Um beijo. Será que essa geração entende isso? Vocês entendem, né? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, viu? Um excelente dia, um extraordinário dia para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês.